Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Conversas entre o Céu e a Terra. Estou com meus primeiros convidados, um prazer imenso deles estarem aqui hoje comigo, porque são pessoas muito queridas e que já convivo e tenho na minha vida há muitos anos. Silene Cardoso e Thiago Giardini. Cris, obrigada pela apresentação e é um prazer estar aqui. É uma honra participar dessa conversa entre o céu e a terra. Eu acredito que isso já é um sucesso e vai ajudar muita gente. Como você mesma diz, o que a gente faz não é só pra gente, né? Então, estar aqui é uma felicidade. Ao lado de vocês, né? Bom, eu já estendo meus agradecimentos, né? Estou muito feliz e muito grato pelo convite, e principalmente por ter participado, visto essa criação nascer, visto isso ser concebido de alguma forma, me deixa tão feliz, e com uma torcida tão genuína para isso. Isso já está dando certo, e eu fico feliz de estar nesse processo, dando certo e começando o primeiro episódio. E como isso tem a tua cara e tem tudo que eu já ouvi de você. Eu acho que a gente precisa muito desse espaço para dar voz a coisas que, às vezes, no dia a dia, na correria, a gente sequer presta atenção. Então, eu acho que é um casamento perfeito, esse seu olhar, essa sua sensibilidade e a proposta desse programa. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Obrigada. Você falou uma coisa que eu achei bem legal, porque estava pensando esses dias, assim, o que é uma conversa? Porque a proposta de hoje, inclusive, é a gente conversar um pouquinho sobre o que é o Conversas entre o Céu e a Terra. O que pode ser, o que pode caber dentro desse espaço e dentro desse título, né? Que eu acabei dando pro que eu estou fazendo, pro meu trabalho, pro meu modo de olhar a vida, enfim. E o que cabe dentro desse universo. E aí, uma das coisas eu pensei nessa questão do espaço. E eu acho que isso é primordial, que exista o espaço para existir a conversa, mas esse espaço também está dentro da gente, né? Porque se a gente não estiver dentro, antes de mais nada, eu não consigo nem ouvir. E aí a conversa não existe, né? Exato. Acho que até essa própria palavra conversas já subentende realmente uma escuta de ambos os lados, né? E aí é como se essas duas dualidades, né? Tudo que é céu, tudo que é terra, e tem muita coisa aí dentro dessas duas palavras, eu acho que é fantástico trazer isso para conversar, né? E é como se fosse uma amenização das dualidades do mundo. Né? A gente vive um mundo tão polarizado, tão cheio de extremos, né? As pessoas o tempo todo estão eu contra eles contra nós, e é como se fosse um espaço de calma desse caos do mundo, sabe? O eu querendo me sobrepor, não, é entre, né? É um equilíbrio. Aí cai no que você falou, realmente, o seu espaço, o meu espaço, vamos conversar. Né? Que eu acho que falta muito e precisa muito, né? Você falar, ser ouvido, entender o que você está passando, a pessoa compreender o que ela está ouvindo. Então, conversas já é um tema maravilhoso. Entre o céu e a terra, então, preenche. É bonito, né? Não, é perfeito, porque ele preenche uma série de coisas, uma série de necessidades que a gente tem e que, Carmen, como você falou, que no dia a dia a gente não consegue dar atenção para isso. Ou a gente está tão mergulhado na terra, no caos do trabalho, no caos das redes sociais, no caos do mundo, da rotina, ou existem pessoas que estão no céu, estão ali o tempo todo flutuando. E às vezes viajando, né? Exato. Viajando, às vezes precisa de um ancoramento, de um pé no chão. Então, eu acho que as pessoas vão olhar para esse trabalho, e se eu tiver realmente muito no céu, talvez seja um trabalho que me aterre. Se eu estiver realmente perdido no caos da Terra, talvez é uma coisa que faça eu contemplar mais, eu elevar mais, nesse sentido, né? De como essas conversas podem inspirar. E confesso que eu estou curioso para ver o que vem, né? Eu também. Quais conversas vão se desdobrar. E a ideia é isso mesmo, a gente poder conversar sobre tudo, desde que a gente consiga colocar os dois elementos, assim, de aterramento e de
de elevação, né? Divina e tudo. Exatamente. Uma das coisas que eu sempre pensei, né? Não sei se... Bom, vocês estão cansados de saber que eu fiquei 10 anos trabalhando no terceiro setor, né? Uhum. E que eu, assim, desde muito tempo trabalhei sempre com o ser humano e tive sempre uma coisa, assim, muito minha de querer sempre que a vida fosse boa. Boa no sentido de valer a pena e do paraíso ser onde a gente está vivendo, não ser em outro lugar, nem só para depois que morrer. Então, assim, o que a gente precisa para viver, e aí que minha ideia de temas, que pode ser milhões, vocês podem dar até ideias, assim, porque assim, eu entendo que, óbvio que o ser humano é diferente em vários lugares do mundo, mas ao mesmo tempo parece que as necessidades são muito parecidas, né? E que as coisas que a gente precisa, elas são muito elementares, assim, para todos. Independente de local, independente de idade, independente de... Assim, citando exemplos práticos. A gente precisa comer bem, de preferência. Variar uma alimentação para ter um bom humor, para ter uma boa nutrição. Boa saúde. Uma boa saúde. A gente precisa dormir bem. Uhum. A gente precisa se relacionar bem, aí a gente entra no tema de saúde integral atual, que é atual, né? Que é de saúde geral, não é só saúde física. A gente precisa, enfim, coisas que eu preciso, que todo mundo precisa, ou não? Precisa de amor, precisa de carinho, precisa... Quando a gente fala se relacionar com amigos, com familiares, todo mundo, ninguém vive sozinho, né? Por mais que a gente pense, eu sou autossuficiente, você tem necessidade, e essa necessidade, ela é igual para todo mundo, né? De repente você não necessita de um irmão, mas você necessita de um amigo, que você acaba amando esse amigo como um irmão, não é? Então, concordo plenamente que as necessidades, elas, não importa o lugar, ela acaba sendo as mesmas, aquela que é genuína, uma necessidade genuína, né? Ela é muito parecida para todo mundo. Concordo também que o paraíso é aqui, porque a nossa oportunidade de estar vivo é o nosso maior bem, na minha avaliação. Não faz sentido você passar pela vida sem fazer dela o melhor possível. Então você não está aqui para jogar essa oportunidade fora. Então, de novo, vou resgatar o tema que a gente está conversando. A gente está aqui na Terra para fazer o melhor, na minha opinião, o melhor que a gente pode fazer dessa experiência. Para quando a gente estiver lá no divino, a gente tá leve, tá bem, tá? Na minha opinião, né? E para isso a gente tem que buscar evolução, conversar, estudar, entender, trocar experiência, conviver, amar, errar, Você acha que existe aprendizado, crescimento sem convivência? Não. Sem a experiência, não. Eu também acho que não. A teoria, ela pode Isso é uma das coisas que me preocupa, a questão de virtual. Que hoje está tudo virtual, por exemplo. Porque eu acho que nada substitui a relação em si. Não, E acho que você precisa de convivência, de fato, para ter crescimento. Você pode... eu não vivi tudo, você não viveu tudo. A gente estuda, tem conhecimento, mas a sua experiência, ela é transformadora, na minha opinião, gente. Sim, é a experiência que eu acho que transforma, né? Toda experiência que você vive, você tem condições de evoluir, de se transformar. E você fala com propriedade, né? Porque se você não tem a experiência, você tem a teoria, você não tem a propriedade da vida, da vivência. O que você acha, Thiago? Olha, pegando esse gancho das necessidades, né? O quanto pessoas diferentes têm necessidades tão parecidas, né? E eu acho que tem muito a ver, e aí tem a ver com a proposta desse programa, que é olhar o ser humano como espécie, como alguém que não tem uma barreira de bandeira, de time, de país, né? No fim, nós temos necessidades básicas. Como iguais, né? Como iguais, que estão muito atreladas a como a gente evoluiu como espécie. Quando a gente pensa na evolução da nossa espécie, que tem ali 30, 40 mil anos, éramos
todos os gêneros de primata, primata. O que fez o Homo sapiens perseverar, realmente ficar como topo de cadeia? Foi exatamente a questão relacional. A gente fisicamente, a gente perde para um elefante, para um tigre. Por que a gente virou o topo da cadeia? Você sabe o que dá início? De se relacionar, de constituir família. E de colaborar coletivamente. Exatamente. De conseguir colaborar. Socializar. Você sabe por quê? Que eu estava lendo outro dia, o que define onde está o início da civilização? Nossa, dessa forma que você está falando, como o ser humano foi se desenvolvendo em sociedade? Então, chuta. A necessidade de constituir família. Então, mas aonde que historicamente isso quando começou? Entre a era... pelo menos assim... Que eu sei... Não, pode falar. Que eu sei que antes de virar primata... agora não sei, já estou confusa. Não, então... Tem uma... A leitura que eu tenho é que a gente... era uma espécie de primata, né? Antes do Homo sapiens. O que fez a gente dar um avanço cognitivo foi a gente vivia em poucas pessoas ali, um bando de 5, 6. À medida que a gente começou a conversar, e aí conversa a gente tem tudo, a gente tem fofoca, a gente tem tudo do ambiente. E aí eu chegava para você como primata e falava, não passa naquela montanha porque tem um tigre lá e não é legal e tal. Então as pessoas começaram a estabelecer relações de confiança. E essas relações foram evoluindo até criar narrativas ficcionais. Por exemplo, hoje eu falo, tem um leão ali. Amanhã eu posso falar, tem um leão que protege a nossa tribo, que não sei o que. Criar histórias, você começa a criar histórias narrativas e fazem, ao invés de 5 pessoas colaborar em 30, 40, sim, 50. Mas aí você já está com a civilização em andamento. Só um detalhe, também neste momento criou-se o ser, que eu não lembro se é Homo sapiens, que agora devia ter estudado um pouquinho mais, passou a ter sentimento. Então, escuta só essa história. Passou a ter sentimento para aquela família, a mulher que ele procriava, o filho que antes ele só procurava e largava, crescia sozinho, que não era filho, não tinha amor nenhum. Quando ele passou, era animal. Era um animal. Era uma fera que, quando ele passou a trazer para junto de si, cuidar como um ser, ter um afeto por aquele ser, aí começou a constituir o sentimento de família, de cuidado, de amor, de conversar, de orientar. Olha, eu vou te ensinar a caçar, eu me relaciono com você, porque você é importante para mim, eu cuido de você. Sim, mas escuta, deixa eu só contar para vocês. Então, deixa eu só contar para vocês. Então, o fato histórico, sociólogo, que fala onde começou. Um fêmur quebrado. Sério? Sério. Sabe por quê? Não. Porque sei lá, como é que fala o pessoal que pesquisa em caverna, antropólogo, sociólogo. Então assim, começou com o fêmur quebrado, porque o fêmur quebrado evidencia que um ser humano cuidou do outro. Olha! E é justamente esse, né? No cuidado, na empatia, na comprovação colaborar com o outro. Científica que teve isso, que é sentimental. Porque o animal não consegue fazer isso. Não consegue. Eu vejo que assim, nós somos animais como todo o reino animal. E eu acho que tem animais que conseguem cuidar, não conscientemente, claro, mas proteger aquela família próxima. O filhote. Na medida que a gente tem a revolução cognitiva, que eu desenvolvo uma linguagem, eu desenvolvo símbolo, eu desenvolvo histórias, a questão família começa a aparecer, a questão vínculo começa a aparecer, a questão, eu cuidei daquele fulano desse jeito, e eu vou falar pro outro, ele vai cuidar do mesmo jeito. Ou seja, a gente ganha um superpoder com a revolução da cognição, da linguagem, absurdo. Tanto é que se a gente for pensar... da criação abstrata, né? Isso, exato. Se a gente for pensar as espécies como a Copa do Mundo ali, os finalistas dessa Copa é Homo sapiens e Homem Neandertal. O Neandertal, ele era muito maior que a gente. Ele era, assim, os ossos mais largos, uma força física maior. Porque ele não prosperou e a gente, Homo sapiens, estamos aqui, prosperado, né? Topo de cadeia. Prosperado é ótimo. Vamos integralizar esse valor. Estamos prosperados. Justamente porque a gente criou essa habilidade de contar histórias e fazer mais pessoas colaborar. Né? Um Neandertal... Então você concorda que a civilização, uma das bases da civilização é a cooperação?
Total. Eu tenho Como é totalmente essa simples. leitura. Olha que coisa Então, mais mas- simples. O que faz um católico aqui no Brasil se comportar do mesmo jeito que um católico na Itália ou no Japão? As histórias, as crenças que a gente crenças, compartilha e a gente resolve cooperar do mesmo jeito. Cooperar. Ajoelhar do mesmo jeito, Então, fazer quanto a mais. reza do Não, mesmo mas, jeito. Então, mas não, mesmo. exemplo. não tem mesmo sentimento envolvido nisso também, gente? Não E é o só... sentimento que faz a pessoa tem. conectar com aquela crença. com aquela com aquela pertencimento história. dentro daquele grupo. Lógico. Agora, assim, independente de grupo, o conceito de cooperar faz o ser humano crescer. É o que fez a gente virar topo de cadeia, né? Exato. Como indivíduo e como coletivo. Mas, Cris, isso... Vamos lá, isso... Mas não é toda a básico, cadeia. Silene. Mas, Não é claro gente, isso. mas tem que ser claro. Vamos levar isso para o mundo corporativo, tá? E aí fica mais complicado. Não, é básico. Ou não. Você sabe que eu cheguei à conclusão recentemente? Falar esse negócio pra vocês é até interessante. Eu cheguei à conclusão que o mundo corporativo tem tanto a ensinar em termos de desenvolvimento humano que não é falado. É falado só em termos de desenvolvimento econômico. Porque é vivido. Porque Não, você vê. então, mas você isso vê fica, aquilo. mas não fica colocado para o mundo isso. Você sim, tá entendendo? É sim. Porque Fica tem traduzido, valores, talvez. não fica traduzido para a pessoa comum. Porque o know-how de quem está numa corporação, de que passa são coisas por isso muito. que nós estamos conversando, porque tem corporação que não passa por nada disso. Não tem, todos têm algum nível, porque senão Algum não tem nível, corporação. Algum nível, tudo bem, algum Entendeu? nível, concordo. Pode ser inconsciente, algum pode ser nível. uma cultura que Mas, acontece sem intenção. Pode ser, Mas sempre tem. é isso que eu ia falar, um mundo corporativo, por exemplo, se você Gente, tá mas numa não é, empresa- sabe por quê? Porque eu trabalhei com muita gente autônoma. E as pessoas autônomas, elas têm muito menos noção do que é colaboração. Então, a partir do momento que uma pessoa está numa empresa, ela automaticamente, ela tem, querendo ou não, ela tem esse mínimo conceito do que é colaborar, porque tem processo. Então, mas E ela tem que passar aí adiante entra no alguma que você coisa. falou, que ela automaticamente ela é introduzida na cooperação. É isso que eu E toda queria empresa tem uma colocar. cultura. Se você entra numa empresa, seja ela pequena, grande, que você tem um grupo, que o grupo se envolve, o grupo colabora, o grupo se une, aquele grupo tem um resultado, um sucesso, não sei o que, aquelas pessoas elas entram numa engrenagem de colaboração, de Fluida, atitude, fluida. que aquilo flui, que aquilo rola, que aquilo pega um ritmo e que elas conseguem aumentar, prosperar, evoluir, tudo de bom começa, lógico, tem problemas, óbvio que tem, mas a forma como eles resolvem os problemas é que fazem a diferença, enfim. Exato. Quando você pega uma empresa que as pessoas são individualistas, egoístas, jogam sozinha, né? Você vê que a engrenagem não anda, ela trava, que a coisa não acontece e que não tem esse senso de colaboração. E a coisa não vai para frente. Aí você vê as pessoas pingando de emprego toda hora, a empresa tem aquele cargo, aquele turnover horroroso, tal. Por quê? Porque não tem isso. Perfeito. Então, essa cooperação, faz parte de tudo. Se você não tiver isso na sua família... É porque até para estar na empresa, você também tem que ter um querer, né? Desse senso de pertencimento àquele grupo. Então, também tem... E toda empresa tem uma cultura já pré-existente. Abriu o CNPJ, existe uma já cultura existe. sendo nascendo ali. Mas que ela pode mudar, pode Com evoluir. certeza. Né? Pode, Com sim. certeza. Mas existe. E Para quem está chegando, existe, os valores existe. E eu variam. acho que é exatamente isso como você descreve, na minha visão. Quando a gente entra numa empresa, a gente tem a relação intencional, né, aquelas trocas, os processos e tudo mais, e a gente tem trocas que não são mapeadas pela nossa consciência. Sabe quando você está num lugar e acontece, igual você falou, todo mundo é individualista, todo mundo só pensa no seu, você acaba vivendo aquela atmosfera, aquele ambiente, e você sente toda a sensação de instabilidade, toda a sensação de alguma coisa muito diferente vai acontecer. E para o positivo também, se você entra numa empresa que todo mundo está ali com foco, e aí uma coisa que a gente teve uma oportunidade de trabalhar numa empresa, que sempre teve um foco claro onde queria chegar. E cara, isso eu carrego para minha vida, assim. Eu também. Quando você tem um grupo que tem muito claro para onde para onde está indo e como está indo, cara, e todo mundo resto abraça isso. Tá vendo como a empresa fora tem isso, muito a desdobramento oferecer? cultural, né? Não, é do mesmo jeito que as espécies sobreviveram, tem esse jogo de competição pela sobrevivência, pelo mercado, nas empresas, né? É um organismo vivo, como
como qualquer grupo, né? Eu não sei se seria essa palavra, assim, nesse sentido, porque se a gente fala isso, quem não entende, quem não é do mundo corporativo, entende isso como um predadorismo, vamos dizer, esse jogo de competição, de mercado. Se você Predadorismo, que o cara é muito entendido assim. é Do mesmo jeito que a gente, quando você fala em hierarquia, em termos de empresa, as pessoas utilizam isso como uma coisa negativa, como se o processo hierárquico não fosse bom, entendeu? Tem muita hierarquia. mas então. Sei lá, ou tem. Mas aí a gente Ou como se volta, fosse ruim. na minha visão, a gente volta de novo, porque as pessoas não tiveram a experiência boa numa empresa que soube direcionar todo mundo através de conversa, de metas claras, de posicionamento claro. Então, poxa, quando a gente tem tudo isso a favor, né, você só tem experiências boas, que você viveu e que você pode multiplicar. Quando a pessoa não tem, poxa, ela tem que respeitar quem tem e ir buscar. Então, mas às vezes isso não existe, às vezes. Eu falo muito isso pro meu filho. Ele tá entrando agora, vai fazer 1 ano, numa empresa grande, e muitas vezes ele, né, ele sempre foi MEI e tal, tá há 4 anos e meio, e agora ele sempre fala, opa, respeita, absorve, aprende, porque isso é bom, isso é necessário, né? Hierarquia é necessária, né? E é uma hierarquia boa, não é tirana, não é, entendeu? Isso é necessário. Eu acho que faz muito sentido isso, e principalmente quando a gente olha o autônomo, talvez o autônomo, essa pessoa que tem um MEI, que é só ela, talvez ela não tenha essa visão, como a gente está falando, mas é só uma questão de proporção. A pessoa que é MEI ou é um PJ, alguma coisa que trabalha sozinha, o desenvolvimento humano de uma pessoa que trabalha sozinha é terapia. Simples assim. Se você cuidar da sua saúde mental, o seu eu, empresa, se torna melhor. Agora, quando você tem 2, 3, 4, aí você, preciso de uma figura de desenvolvimento humano. Preciso de uma pessoa para colocar uma metodologia de desenvolvimento humano para aquele grupo. Agora, você está falando em individual, aí é saúde mental. Aí é lidar com isso que aí vai reverberar. Então, mas às vezes, por exemplo, às vezes, no que você faz. Então, mas por exemplo, eu tive eu vou falar para quem não conhece, né? Trabalhei 10 anos voluntariamente num instituto para o terceiro setor que eu montei, Silene entrou comigo, e a gente trabalhava para o desenvolvimento humano com terapias holísticas. Só quero fazer uma colocação. Ela trabalhou muito, eu só fiz a parte administrativa em 0,01%. O sucesso do instituto foi todo focado no trabalho da Cristina. Que não é no meu, sim, de todos. De todos que trabalharam. Não existe, uma pessoa não faz nada sozinha. De todos que trabalharam lá, tá? Sim, de todos. Inclusive, você começou comigo. Tá. Senão não existiria legalmente o instituto. Então, assim, sou super grata. E assim, o que eu percebi lá? Por exemplo, aí, é óbvio, é um terceiro setor, só que as pessoas, só que é uma empresa. É uma empresa do terceiro setor. É uma PJ. E as pessoas, assim, tem que ter regra, como você tem obrigação fiscal, você tem obrigações legais, você tem tudo que tem numa empresa normal. Só que funciona de uma forma um pouco diferenciada. Aí, só que você está lidando com várias pessoas, com vários terapeutas, com pessoas de curas distintas, enfim, com nomes variados do profissional. E aí, tem muita gente que não sabe como interagir nesse mundo. Ou não sabe o nível de alçada. Ou não entende, sei lá, porque nem você viver com uma pessoa que quer trabalhar, mas ela não se adapta a uma... Vamos supor, você contrata uma assistente. A pessoa não se adapta ao processo de trabalho que você está contratando ela. Ela quer colocar as necessidades dela acima das necessidades da empresa, ou você entendeu Mas você pensa, o problema não é dela. Ela não se adapta. Ela Sim, tá fora. Mas eu estou te falando isso porque eu convivi com um grupo de muita gente e não foi simples explicar, às vezes, essas dinâmicas, o que precisava acontecer. Simples, eu tenho certeza que não é trabalhoso, eu tenho certeza. Mas aí a pessoa tem que cair no que o Thiago falou. Ela tem problema. Ela tem que... Não, sim, mas aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é muito rico você poder
ter vivido dentro de uma estrutura corporativa, maravilhoso. porque para desenvolvimento humano é uma escola. É maravilhoso. E quem sabe absorver, e aí tem Maravilhoso. CEOs, assim, pessoas assim, super tops, que inclusive as pessoas se degladeiam para trabalhar com a pessoa, que são as pessoas que chamam atenção, assim, que são, como é que fala, de mercado, as pessoas, porque as pessoas entendem isso. E aí facilita todo o processo. Lógico, claro. Talvez nem todo mundo tenha nível de consciência para Traduz aí. entender o quanto aquela experiência vai ser benéfica para ela como pessoa de desenvolvimento. Agora, pensando no terceiro setor, a gente não tem a energia do dinheiro. Então, isso já cria uma complexidade. Eu tô dizendo do dinheiro. Você tem toda a razão. Em termos de equilíbrio, quando eu estou numa empresa, é uma tem coisa muitas pessoas complicada. que estão lá não porque acreditam no propósito da empresa, não porque eles estão lá pela remuneração. E tá tudo bem, são escolhas. É importante, dinheiro é importante. E aí, no terceiro setor, você não tem dinheiro. Então, a gente fica pensando e a gente pode se perguntar o que a gente pode desenvolver que é o ponto comum entre todas essas pessoas. Aí entra a cultura da empresa, aí entra o quanto essa empresa está engajada com aquela causa daquele instituto. Pode ser que essa moça não estivesse engajada com a causa daquele momento, ou com aquela forma de trabalhar. Enfim, com a são causa hipóteses. estava, né? Mas não é... São hipóteses. É postura, É postura, entendimento, aí já a Mas se gente a entra pessoa- para outro caso. Se a pessoa de fato Não, compra, de fato foi um sucesso, porque a gente Compra uma ficou 10 ideia, anos trabalhando a pleno Foi mesmo, vapor. e fizeram Então bem. isso não... Toda a equipe que trabalha lá Quantas ajudou pessoas- muita gente. Isso Quantas aí a pessoas gente passaram teve por uma... Olha, a gente tinha uma média de 500, chegamos a ter 700 pessoas por mês de atendimento. Ajudou Que muita bárbaro. gente. Ajudou muita isso gente. sem, assim, totalmente... Com funcionário, chegamos a ter 3 funcionários, numa época 3, de 1 a 3, e o restante todos voluntários. Como é que era o nome do Com instituto? 50 voluntários, Mecura. Mecura. Engraçado, a gente começou a falar sobre ser humano, só pra gente fechar esse bloco. capítulo nosso aqui, esse bloco, a gente começou a falar sobre o ser humano, começamos a falar sobre relações, fomos para a empresa, porque todos nós temos excelentes aprendizados e Vivência, né? vivências, né, Uhum. em empresa, e ficamos falando de empresa, né, que a gente gosta, será? Mas só por que será? E aí, pra gente fechar esse. Porque tem a ver com desenvolvimento humano, que eu acho que é um plano de fundo entre o céu e a terra. Né? De Talvez. qualquer empresa tem a ver com desenvolvimento humano, né? Assim, Não é só o objetivo negócio- da empresa. O negócio para gerar valor, para agregar valor, ele tem que ter uma cultura bem definida, ele tem que ter pessoas engajadas, querendo fazer, para crescer. Senão, é sempre uma pessoa prestando serviço, né? Então, acho que... E a gente vem desse lugar, né? Quando eu olho a história de vocês, cara, me inspira demais. Nossa, Thiago, sua de também. todos Cara, nós. Sim, é que a gente acaba se vendo no outro. né? A gente acaba se vendo. O que a gente fez juntos. Sim. Gente, eu vou falar para vocês, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente construiu juntos, mas toda vez que eu escuto falar em ação social, eu leio e falo, o que nós fizemos era Foi muito grande, maior. né? Era muito maior. Eu nunca vi empresa nenhuma fazer uma ação social igual nós fizemos, da forma que nós fizemos. Mesmo que tendo início focando no negócio. Mesmo. Mas não deixou de ser uma ação social. Cristina, foi É. perfeito. Foi perfeito, maravilhoso. Porque promoveu a empresa, ajudou. Reforçava a cultura da empresa. Unia pessoas. As relações, melhorava então, a relação de todo mundo dentro da companhia, melhorava a relação com fornecedores, com cliente, com tudo. E ainda o cunho social era fabuloso. E da forma que a gente fez, eu, de verdade, eu nunca vi. E com o resultado que dava, porque o resultado atendia 3 cidades da região, tranquila. Eu nunca, não, cada vez eu olho, aí eu até, meu coração dispara, assim, porque eu não sou emotiva, né, gente? Quem não me conhece, assim, eu não sou nada sentimento. Meu coração, eu falo, obrigada, meu Deus, por me dar o privilégio de participar disso. Não, eu também, toda vez que lembro,
me acredito na humanidade. Eu também, Cristina. Aí a gente cai de novo. Todo mundo colaborou, todo mundo se uniu, a causa era a mesma, a gente conversou. Quanta conversa nós tivemos para estruturar aquilo, o propósito. Então, gente, conversar é bom demais. Colaborar é bom demais. Colaborar é bom demais. É esse propósito. Não é assim que você fala, é bom demais. Mas é definido que também que ele falou, entendeu? Tem forma. Exato, tem era esse forma. propósito que fazia, por exemplo, um diretor de empresa estourar uma bexiga na barriga do amiguinho e o estagiário fazer a mesma coisa, e nesse momento não existia hierarquia. Diferença, Um presidente de empresa dançar que nem louco, um tênis sujo, horrível. Exato, All Star. Gente, a forma muda tudo, né? Sim. E você A está forma conectado muda na tudo, história que está por trás disso. E eu acho que está tudo bem a empresa querer ser bem vista, querer melhorar na contratação, querer ter o nome divulgado entre a região. Eu acho que está excelente. Tudo bem. Tá tudo ótimo. Tudo Assim, bem, muita gente às vezes acha que ajudou e tal. Claro. Não, isso eu posso te falar porque não foi com essa. Foi com o intuito maravilhoso, porque. Isso foi uma consequência. Exato. Isso eu posso falar com propriedade. Então. Agrega valor para todos os lados. Pro acionista, pro cara que faz a contratação, para a empresa, para a sociedade. No fim, eu acho que é assumir aquele papel que muita empresa deveria assumir hoje, que é, eu estou inserido no contexto social, eu preciso retribuir toda a confiança. E posso fazer isso trabalhando minha cultura. Exato. E posso melhorar minha captação de mão de obra, a minha imagem, e tá tudo bem, e tá fazendo bem pro próximo. Né? Eu acho que nada é excludente, né? Na verdade, é um Exato, perfeito. É um Aí você gente, só para finalizar o de hoje, a gente vai continuar no próximo bloco, mas assim, sabe o que eu li um dia que me fez muito sentido, inclusive no Meicura, porque assim, toda vez que a gente cria um negócio, começa com um DNA próprio e é criada assim, aquela energiazinha, né, que é a energia original. E aí é que eu pensei em outra coisa agora junto, mas é o seguinte. Tem um textozinho que eu li um dia que fala um negócio seguinte: todos os livros que existem na Terra foram criados a partir da combinação de 26 letras. Que é o abecedário, seja ele qual for, que língua que for. Faz todo sentido. Então você fala, gente, olha como a forma... Faz todo sentido. É o que define, porque eu chego lá, coloco numa forma, crio uma palavra, entendeu? Assim, é surreal, a simplicidade do entendimento, de como a forma... a tradução do negócio, o entendimento do negócio, faz todo sentido. E aí a gente vê o nosso poder de comunicação. Porque se você olha sobre uma perspectiva química fria, você tem um pedaço de árvore, que alguém fez um monte de marca, colocou ali, amarrou, jogou para outro ser humano e ele leu e fez muito sentido para ele. Sim. Gente, é um pedaço de árvore com gravações. Sim. Com riscos. Mas é uma energia que foi colocada, com uma ideia que foi colocada. Exato. E é aí que a gente hoje, então, está começando esse nosso conversas entre o céu e a terra, que vai para a terra toda, se Deus quiser. E que eu acho que é um foguinho aqui que eu estou iniciando e que vocês estão me ajudando a soprar. E que tá uma delícia, né, Muito Thiago? bom. Obrigada. Tá uma delícia. Obrigada por hoje.